Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier em 1942 e ditado pelo Emmanuel. Faz parte dos romances do Emmanuel, que são, para mim, o Emmanuel diz que esse especialmente é um bálsamo para aqueles que estão sofrendo e que estão meio perdidos aqui nessa realidade entre luz e sombras. Aqui, para a gente que acredita em reencarnação, a gente sabe que esse livro então é verídico, ele está contando histórias que já aconteceram, pessoas que vieram aqui e qual foi a caminhada que elas fizeram. E aqui nesse livro Renúncia, a gente vê de volta alguns dos personagens do livro 50 anos depois, que faz parte da série do Emmanuel, e que eu deixo aqui a playlist, eu fiz também se você quiser ver, porque ajuda muito na compreensão desse. Então, nós estamos ali no século XVII e por enquanto está se passando em Paris, na França. E terminou o último vídeo quando nós estamos ali no encontro do Cirilo, que é o Elvídio Lúcio, dos 50 anos depois, se encontrando com o tio dele, que é o professor Jacques cadê o nome dele? É o professor Jacques dele, eu esqueci o sobrenome dele aqui, que mora em Blois, pai da Susana. A Susana quem era? A Susana era a Cláudia Sabina, que tinha aquela paixão doentia pelo Elvídio Lúcio, que era filho do Quinésio Lúcio. E eu acredito que aqui o Jacques, o professor Jacques, é o Quinésio Lúcio. E nós vimos como é que eles se encontraram com tanto amor e respeito ali. E o professor Jacques está aconselhando então o Cirilo, que disse que está apaixonado pela Madalena, que era a Alba Lucínia, dos 50 anos depois. E ele não sabe se ele deve casar, eles estão ali em Paris, e antes de ir visitar os pais dele, que moram na Irlanda. Aí o professor Jacques o aconselha a casar antes de ir visitar os pais, antes de contar para os pais, porque ele diz que ele corre o risco de que os pais façam ele mudar de ideia. E aí o professor Jacques usa a própria história pessoal dele, do casamento dele, para tentar mostrar para o Cirilo que era essa a melhor solução. E aí terminou dessa forma o vídeo anterior. Jacques Davenport pareceu meditar um minuto, deixando perceber que voltava em espírito aos tempos da mocidade distante. Depois de prolongado silêncio, como que despertando de profunda divagação, interrogou: "Compreendeste?" Tudo que ele explicou a respeito do próprio casamento, que está no vídeo anterior. E aí vamos ver a resposta do Cirilo. E para começar, eu peço então, esse novo vídeo, eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar e possa permitir que eu faça a interpretação desse livro tão grandioso. Quem sou eu para interpretar? Já está tudo tão mastigado, mas que se os meus comentários forem trazer alguma compreensão a mais, até porque tem tanto detalhe cultural e histórico aqui, que a gente precisa ir ali no Google dar uma olhada, inclusive nos vídeos anteriores com relação ali à corte do Luís XIV, as amantes dele, quando que falou ali da Henriqueta, eu não sabia quem era e até tive que fazer um adendo ali no vídeo depois que eu fui buscar no Google. E aí dá para quem não acredita pensar onde é que Chico Xavier ia buscar todas essas informações se não estivessem sendo ditadas por uma pessoa que não estava encarnada, um espírito, nesse caso o Emmanuel. Enfim, mas para quem está assistindo, com certeza não precisa dessa confirmação, é porque acredita. E aí então eu agradeço muito a Chico e Emmanuel por trazer esse manual de instrução e agradeço a você que está acompanhando e peço que Jesus Cristo possa nos abençoar a todos, para que a gente possa compreender e sentir esse livro como o Emmanuel aconselhou que deveria ser feito. Então vamos continuar. Então o professor Jacques perguntou para o Cirilo: "Compreendeste?" E ele diz: "Sim, meu tio, e agradeço a preciosidade dos seus ensinamentos. No entanto, a considerar que Madalena descende de fidalgos, enquanto que eu sou muito pobre." Então, bora lá ler direito, com boa entonação, para que todo mundo entenda, né? Ele respondeu: "Sim, meu tio, e agradeço a preciosidade dos seus ensinamentos. No entanto, há a considerar que Madalena descende de fidalgos, enquanto que eu sou muito pobre." E aí o tio responde: "Pobre?
convém manter acima da classificação comum de pobres e ricos a tábua de valores reais, que define os homens como trabalhadores ou ociosos. Há indigentes no seio de tesouros inapreciáveis e pessoas há de reduzidos recursos financeiros singularmente ricas de esperança e de ideal. Por isso, meu filho, o perigo está em que o homem seja ocioso. Quem trabalha deve esperar sempre o melhor, mas quem perde o tempo alcançará a miséria. Então, aqui as palavras sábias do professor Jacques, dizendo então qual é a balança que você está colocando para dizer que você é pobre. Se você trabalha e é honesto, você pode se tornar rico financeiramente, materialmente. E aqueles que são ociosos, ainda que herdem uma fortuna, pode perder tudo. Acredito que seja isso que está resumido aqui, que ele está dizendo aqui. Os ensinamentos do bondoso velho caíam na alma do rapaz como um bálsamo. Atentando no efeito benéfico dos conceitos dele, Jacques continuou. O trabalhador possui o tesouro da paz de cada dia. O ocioso encontra em cada noite o padecimento da insatisfação. Um vive na claridade da esperança, outro na tormenta da ambição. Um casa sem lacaios é um refúgio, ou uma casa sem lacaios, ou sem criados, empregados, é um refúgio de repouso espiritual, nestes tempos de devassidão. Muitas vezes o homem que dispõe de muitos servos paga-lhes por supostos serviços, mas o que recebe em verdade é calúnia e ingratidão. Cirilo, radiante ao ouvir tão sábios conceitos, exclamou: suas palavras, meu tio, confortam-me profundamente. Sendo assim, declaremos guerra às reticências, atalhou ele bondosamente, porque o Cirilo disse, sendo assim, deixou ali, reticências, não terminou. E aí o professor disse, vamos declarar guerra a isso, já que não és ocioso, podes casar quando bem quiseres. E como se fizesse uma conta mental, após pequena pausa, acentuou. Os esposais de Carolina estão marcados para novembro próximo. Debalde, tentei induzi-la a fixá-los para o Natal. Desse modo, Cirilo, designaremos tuas núpcias para o futuro 25 de dezembro. Então, ele que tentou fazer com que a filha dele, a Carolina, marcasse para o Natal o casamento e ela não aceitou, aí ele já, pronto, vai marcar o casamento do Cirilo para 25 de dezembro. Tão perto? Perguntou o moço assaz admirado. Isso é quase impossível, pois nem mesmo solicitei aos pais de Madalena o necessário consentimento. Estou convencido de que hão de ceder para a felicidade da filha, diz então o Jacques. Mas as providências indispensáveis, insiste o Cirilo, serão atendidas, murmurou o tio com significativo contentamento. Guardo-te 2.000 escudos a título de cooperação afetuosa no teu sonho de amor. O jovem Davenport estava repleto de júbilo, mas depois de pensar alguns momentos advertiu. Meu tio, tanta generosidade é demais. Contento-me com seu apoio moral, porque relativamente ao auxílio material, minhas primas seriam capazes de opor alguma objeção. Não des guarida a tais desconfianças. Deus me livre de contender com a família por questões de dinheiro. Quando Felícia morreu, renunciei espontaneamente a todos os direitos que me competiam em favor das filhas, que dividiram entre si a legítima materna. Apenas desejei ficar com a minha liberdade e com a minha escola. A contribuição, portanto, é de meu próprio pecúlio e não temos nenhuma satisfação que dar a Susana ou Carolina. Então aqui o Cirilo mostrando que ele tá bem ali entendendo o que está acontecendo, e ele diz ao tio, olha, mas não vai me dar dinheiro porque as minhas primas podem se sentir como assim. Até a própria Carolina está casando agora, a Susana vai casar também, ele pensa, e aí não seria certo que o tio desse dinheiro para ele que ele pudesse casar. Aí o Jacques explica que não, o dinheiro delas, ele abriu mão da parte dele, da herança da mãe, exatamente para que ele pudesse ter o dinheiro dele, só dele, que ele dá para quem ele quiser.
E aí o Cirilo diz: não sei como traduzir minha gratidão. Ora essa, nem eu desejo que te perturbes por manifestar reconhecimento. Acreditas acaso que o dinheiro seja a definitiva propriedade nossa? Todo o cabedal financeiro é de Deus, que o distribui consoante as necessidades de cada um, por intermédio dos próprios homens. Então, ele dizendo, os homens são como se fossem, então, aqueles que intermediam para que Deus distribua o dinheiro dele, e ele já disse o que precisa para fazer ali. Trabalho honesto. A palestra afetuosa entrou pela noite adentro até que um velho relógio bateu às 11 horas. Jaque lembrou que necessitava da beberagem habitual dele para o estômago e o sobrinho se despediu agradecido e venturoso. Meu tio, dormirei hoje um dos sonos mais tranquilos da minha vida. E devê-lo-ás só a Deus, exclamou o generoso amigo, afastando-se ao toque-toque da bengala, como a dispensar o rapaz de novos agradecimentos. Enquanto Cirilo se recolhia ditoso ao quarto de dormir, Jaque foi abordado por Susana em copioso pranto, quando buscava o remédio da noite no velho armário da copa. Ouvi tudo, meu pai, exclamou debulhada em lágrimas, evidenciando fundo rancor. Mas do que se trata? Que ouviste? Suas combinações com Cirilo. E por que não foste participar da nossa conversação no gabinete? Indagou o genitor, muito admirado. Tratávamos, porventura, de assuntos secretos que justificassem a curiosidade de alguém atrás das portas? A moça não respondeu, limitando-se a soluçar convulsivamente. Mas que significa tudo isso, minha filha? Obtemperou o bondoso velho, abraçando-a. Meu pai, amo Cirilo e não me conformo com sua decisão. Jaque Davenport inclinou-se para a jovem profundamente preocupado. Agora chegava a compreender suas amarguras secretas, suas inquietações aparentemente injustificáveis dos últimos dias. Sentou-se pausadamente, contendo a custo a própria aflição e fê-la aquietar-se a seu lado, murmurando depois: filhinha, tem calma e fortaleza, porque este é um desejo que teu velho pai não pode satisfazer. E o amoroso Jaque, com seu espírito eminentemente conciliador, fez-lhe ver a necessidade de retificar as inclinações afetuosas, falando longamente da delicadeza da situação, salientando a escolha do sobrinho e os méritos inegáveis de Madalena Villamil. Desenganada em seus dissabores cruéis, Susana reprimia com dificuldade as expressões de ironia e ciúme que lhe explodiam no coração. Diante do amoroso pai, a cujo espírito se sentia ligada por irresistível magnetismo, não fazia mais que chorar comovedoramente, ansiosa por desabafar o misto de cólera e angústia que lhe empolgava a alma caprichosa. Então aqui a gente vê que ela sente, ela já disse ali nas páginas anteriores, que ela tem um respeito e um carinho muito grande pelo pai. E aí ela se sente ligada por ele por um irresistível magnetismo, porque ela sabe ali no íntimo dela que foi ele que aceitou, ela que foi o verdugo cruel da família dele no livro 50 anos depois, onde ele era o Quinézio Lúcio e ela era a Cláudia Sabina. Ele aceitou ali no momento que eles estavam programando a próxima encarnação que eles fariam juntos, porque aquilo aconteceu no primeiro século e agora nós estamos no século XVII, eles já devem ter tido outras encarnações, devem ou não, mas a encarnação que eles fariam juntas seria essa. E aí o Quinézio teve essa grandeza de aceitá-la como filha. Então eu acredito que isso ali no íntimo dela, ela sente, ela não deve lembrar exatamente, mas ela sente que ela tem um dever para com ele, ela deve muito amor a ele, muito agradecimento a ele. E por isso que ela não vai fazer então tudo aquilo que ela tá querendo fazer ali, que seria, ela vai só chorar, então não vai nem argumentar, acredito. O genitor carinhoso, reconhecendo que a filha lhe ponderava as palavras em silêncio, prosseguiu nos conselhos. Não desesperes, o coração tem 1000 caminhos para a felicidade quando procuramos aceitar a vontade de Deus.
E por tudo que temos de sagrado, não demonstres rancor à escolhida do teu primo. Precisas compreender que a resolução de Cirilo é respeitável e que Madalena é também minha filha pelos laços divinos do espírito. Naturalmente que em seu noivado estarão nesta casa quando se verificarem as solenidades do próximo consórcio da tua irmã, e eu espero, Susana, que é a educação... Nossa, peraí. De novo. Naturalmente que em seu noivado estarão nesta casa quando se verificarem as solenidades do próximo consórcio da tua irmã. E eu espero, Susana, que a educação recebida no lar te confira comedimento às atitudes. Há ocasiões em que precisamos esmagar os sentimentos cultivados com excessivo carinho na precipitação das expectativas injustas. Então ele aconselhando a ela, dizendo que olha, no casamento da sua irmã, com certeza eles vão estar aqui, porque ele a tem como filha, porque ela, nos 50 anos depois, era a nora dele, era a Alba Lucínia casada com Elvídio Lúcio, que era o filho dele lá. E ele então aconselhando a Susana a bem recebê-la, a não maltratá-la, no dia que elas vão se encontrar ali no casamento da irmã dela. A jovem desejava apresentar furiosas objeções, desacatar o pai, muito amigo, pela primeira vez. Continha-se, todavia, com esforço imenso, mordendo os lábios em fúria e dando a impressão de que soluçava de dor infinita, sem qualquer outro sentimento menos digno. Sinceramente conduído daquelas lágrimas, já que considerou. Avalio tua mágoa e, contudo, seria falta grave aplaudir-te. Procura afagar outros sonhos, renova os pensamentos. Acredito que tuas inclinações não podem obedecer senão a caprichos procedentes da infância. Meu pai, não mais poderei ser feliz, disse no auge da desesperação. Só os criminosos podem assim falar, acrescentou o genitor, sempre melífluo, acredito que sempre carinhoso. Não tenho forças para assistir às núpcias de Cirilo, continuava Susana, enxugando as lágrimas. O velho professor contemplou-a compungidamente e redarguiu depois de 1 minuto de meditação. Fortalece tua vontade enfraquecida. Após o casamento de Carolina, poderás espairecer na Irlanda por alguns meses. Retemperarás as energias na paisagem da tua infância e acredito que a providência ser-te-á imensamente benéfica ao coração. A época será imprópria para a viagem, mas eu permito que satisfaça semelhante desejo. Encontraremos embarcação e companhia adequada. Por hoje, minha filha, recolhe-te à paz da noite e não chores mais. Tua desesperação não é justa e deves rogar a Deus te conceda a cura da enfermidade espiritual que te atormenta a alma inquieta. Susana quis revidar asperamente, declarar que semelhantes afirmativas a humilhavam em excesso, mas dissimulou a cólera, calou-se e obedeceu em silêncio. E a gente vê para uma alma como a da Cláudia Sabina, que agora que a gente viu bem o que ela foi capaz ali no livro 50 anos depois, fazer isso é porque realmente ela tem ali inconscientemente, ela sabe quem é o pai dela agora e o que ele fez por ela. Quando a viu retirar-se, o pai carinhoso levou a destra ao peito, tentando aliviar o sofrimento íntimo em face da angustiosa revelação da filha e demandou a alcova silenciosa, sem conseguir explicar o triste pressentimento que lhe travava o coração. Ele então, ali também, ele também está sob o chá do esquecimento, apesar de ser um espírito muito elevado, como a gente viu ali nos 50 anos depois, mas ele pressente então que alguma coisa de muito triste ainda vai acontecer. E aí, no dia seguinte, Cirilo regressou a Paris, transbordando esperanças. Se o tio bem lhe orientar o espírito quanto ao que lhe competia fazer, ele melhor executou seus conselhos. Depois de dividir com Madalena o júbilo que o empolgava, dirigiu cerimoniosa carta a Dom Inácio Villamil e esposa, expondo suas pretensões. E a gente vai ver como é que continua então no próximo vídeo, tá bom, gente? Ver o que é que os pais da Madalena vão dizer agora. Será que eles vão aceitar então, agora que ele foi ali, decidiu com o tio ali em Blois, o Jacques,
que é melhor eles se casarem, mesmo antes dele ir a Belfast, e os pais da Madalena, será que concordarão? Vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Se você gostou dessa parte, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico, da série Romance de Emmanuel, eu tenho 3 deles lá, e outros livros lá também, muito interessantes, eu te agradeço, e se você quiser, estando lá, já se inscrever também, eu agradeço. Tá? E até o próximo vídeo, tchau!